Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Vocês já podem colocar o tema da nossa mensagem. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 1. Dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, ou soube-se que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar. E anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus queridos, vamos caminhar um pouco na palavra e estudarmos essa noite sobre o tema 4 homens e um destino. Vamos falar 3 vezes: 4 homens e um destino. 1, 2, 3. Onde é que estão? Valeu pela 4ª vez. São 4 homens, né? Vamos dizer 4 vezes. Onde é que estão esses 4 homens? Na verdade, existe mais de 4. Existe o paralítico, existe os 4 amigos do paralítico, existe Jesus, existe os religiosos, mas nós vamos trabalhar hoje a ação desses 4 homens. Qual é o destino daqueles 4 homens? Levar o paralítico a Jesus. Mais uma vez, Jesus está em Cafarnaum, cidade pequena. Havia um porto ali em Cafarnaum, junto do lago de Genezaré. Eu já disse a vocês, eu já fui lá pessoalmente, estive. Inclusive nesse lugar aqui, nessa casa de Pedro, onde aconteceu esse milagre. E por incrível que pareça, irmãos, Cafarnaum, apesar de ser o palco do ministério de Cristo, ela rejeitou a Cristo, tanto Cafarnaum como Nazaré. Milagres potentosos, estupefatos, aconteceram em Cafarnaum. Isso que eu acabei de ler foi um dos milagres. Em Cafarnaum, um homem da mão mirrada teve a mão restituída, e a filha do chefe da sinagoga, Jairo, foi ressuscitada. Mas Cafarnaum rejeitou. Porque todo ser humano tem a opção de aceitar ou rejeitar o Evangelho. Não existe graça irresistível, como queiram dizer os calvinistas. Deus não empurra a salvação de goela abaixo, e o milagre depende da sua receptividade. Amém? Então, vamos ver algumas coisas aqui nesse episódio, aqui na casa de Pedro, em Cafarnaum. O primeiro tópico da nossa mensagem diz: a presença de Jesus na casa. Se você ler comigo o versículo 1, diz: dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo soube-se que estava em
casa. Então, a presença de Jesus na casa, em primeiro lugar, ponto de número 1, faz a diferença. Diz o texto, soube-se que Jesus estava em casa. Então, o diferencial da casa de Pedro, em Cafarnaum, não era o design interior da casa, a beleza da casa, não é porque a casa de Pedro, o piso era de porcelanato de primeira linha, as paredes eram de mármore, tinha um lustre lá no teto, quando chamava a atenção de todo mundo. O sofá da casa de Pedro tinha travesseiro, almofada de pena de ganso ou de cisne, nada disso. Era uma casa que eu já tive lá nos escombros dela, de chão batido, nem piso tinha, pequena, provavelmente só tinha uma porta, não tinha porta da cozinha, só a porta de entrada. O teto era de palha com barro e pedaço de madeira roliço, então não tinha nada de espetacular, de bonito e confortável na casa de Pedro. Era a casa de um simples pescador da Galileia, meu irmão. E os galileus eram gente lá de baixa categoria para o povo judeu da época. Mas o texto diz que a casa de Pedro estava abarrotada. E na casa de Pedro ia gente da mais alta elite, como gente da ralé da sociedade, e a casa estava cheia, havia um ambiente de paz na casa de Pedro, havia uma atmosfera de felicidade, de alegria. Quem entrava na casa de Pedro cabisbaixo, saía de cabeça erguida. Quem entrava chorando de tristeza, saía sorrindo de felicidade. Quem entrava doente, saía curado. Quem entrava desesperado, saía com esperança. O que fazia diferença? Diga comigo, a presença de Jesus. Diga, a presença de Jesus. A presença de Jesus faz a diferença. Se essa igreja for confortável como é, com cadeiras acolchoadas, climatizada nesse calor infernal que está aí, que não sei se é o aquecimento global, o que é isso, pelo amor de Deus, que a gente dorme com ar-condicionado, até com ar-condicionado acorda suado. Mas se essa igreja for climatizada como é, bela, né? Os meninos depois vão pintar aqui, que está precisando dar uma pintada, renovar a pintura por fora. Mas se tiver esse conforto todo, esse púlpito de acrílico, microfone, faça toda essa estrutura aqui, tudo bonito, tudo bem bonito. Mas se não tiver a presença de Jesus, não vale nada. É melhor um casebre, com calor, sem ventilador, sem nada, mas com a presença de Jesus, porque só a presença de Jesus alegra, só a presença de Jesus renova, só a presença de Jesus restaura, só a presença de Jesus liberta, só a presença de Jesus satisfaz. A presença de Jesus faz a diferença. A minha vida, a sua casa será diferente se a presença dele tiver. Porque igreja, casa e família sem a presença de Jesus é como um mar sem peixe. Tem mar, mas não tem peixe, não tem vida. É como uma mãe sem filho, não tem lógica. Mãe sem filho, perdeu o filho, é uma mãe triste. É como um frasco sem perfume, tem aparência, mas onde é que está o conteúdo? É como um carro sem motor, uma limusine, mas sem motor, para de quê? Adianta. É como um céu sem estrelas, é tudo escuro, mas a presença de Jesus é que faz a diferença. Por isso, perca tudo. Perca os amigos que não quiserem estar perto de você, por causa que acham que você é muito crente demais. Perca oportunidades, perca o que tiver de perder, mas não perca a presença de Jesus. Um culto sem a presença de Jesus já é chato. Um culto sem a presença de Jesus, ninguém vê a hora de terminar. Um culto sem a presença de Jesus, o pessoal fica contando as horas. Um culto quando a presença de Jesus está, ninguém quer sair. Nós já passamos culto aqui, que vamos embora, meu irmão.
Diz, vamos embora, meu irmão, vamos embora. E o povo não queria, e teve gente que teve culto aqui que terminou, e ia dar 11 horas, eu digo, rapaz, vamos para casa. Ele, não, eu só vou amanhã. Eu digo, 11 horas, eu tenho que fechar a igreja. Não, só vou amanhã, então eu vou para casa, fica aí. Mas a presença de Jesus. Por que a presença de Jesus faz diferença? Ponto 2. Porque a presença de Jesus traz consolo. Entrou de novo em Cafarnaum. Isso que quer dizer Cafarnaum? Aldeia da consolação. Em Cafarnaum tem muita gente chorando, triste, derramando lágrimas, sofrendo. Jesus chegou. O vale de lágrimas transformou-se na aldeia da consolação. Talvez você entrou aqui hoje triste, decepcionado, amargurado, angustiado, ansioso, preocupado. Mas a palavra direta de Jesus para você é: hoje as tuas lágrimas serão enxugadas, hoje ele tem o lenço da consolação está aqui. Por quê, pastor? Porque você está espiritualmente em Cafarnaum. Aqui é a aldeia da consolação, porque o grande Consolador está aqui. Quem já sentiu a presença do Consolador? Quem é o grande Consolador? Existem 2 grandes Consoladores na Bíblia. Todos os 2 são grandes. Nenhum é maior do que o outro. E o segundo é igual ao primeiro. O primeiro Consolador se chama Jesus. Ele entrou na comunidade dele e em Cafarnaum virou a aldeia da consolação. Todo mundo triste foi consolado. Falar em consolação, vamos orar hoje pelo Janderson antes de terminar o culto, né? Que ele perdeu o avô, mas está aqui no culto sendo consolado. E o avô era o pai dele, ele foi criado com o pai, ele perdeu. Hoje estivemos lá, mas vamos orar por ele hoje. Lembrem a mim. A aldeia da consolação. Consolador. O primeiro Consolador, Jesus, Paráclito, conselheiro. Ele chega para a viúva de Naim, a viúva de Naim as lágrimas. Ele olha para a mulher chorando, coração apertado, destruído, o filho no caixão, viúva. Jesus diz: não chore, mulher. Como não chorar? Eu sou a tua consolação, mulher. O nome dele é Conselheiro. E ele ressuscita o menino e traz consolo à mulher. Hoje, você entrou aqui sonhando, chorando, porque você entrou aqui dizendo: meus sonhos acabaram, minha esperança acabou, só tem tristeza na minha vida. Deixa eu te dar uma boa notícia. O Consolador Jesus está aqui, você está em Cafarnaum, a aldeia da consolação. Ele está dizendo: hoje eu vou enxugar as tuas lágrimas e vou ressuscitar teus projetos, teus sonhos, eu vou ressuscitar a tua esperança. Hoje algo de extraordinário vai acontecer. Quem entrou chorando vai sair sorrindo. Aplauda a Jesus. Oh, Espírito de Deus. Segundo grande Consolador é o Espírito Santo. Já me disse: eu sou o Consolador, eu estou indo, e os discípulos estão: Jesus, o Senhor vai, quem vai ser de nós? O Senhor é o nosso Consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar Alos, Paracletos, outro da mesma espécie, Paracletos, Consolador. Hoje, preste atenção, quantos são crentes em Jesus hoje salvos? Hoje, Jesus não está do teu lado fisicamente como teu Consolador, mas Ele, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de você. Irmão, aciona a fonte de consolação que está aí. Deixe dessa lamúria, dessa lamentação. Por que se desesperar? O Espírito Santo está aí para trazer consolo. Porque Ele traz consolo para você consolar a outros. Paulo disse: eu enfrentei um sofrimento tão grande, foi maior do que as forças que eu podia suportar. Porque tentação não vai além das tuas forças, tribulação pode ir além das tuas forças.
Paulo disse: eu me desesperei da vida. Mas ele disse: nesse momento, ele chegou, o Consolador, e ele me consolou. Sabe para quê? Com a consolação com qual eu sou consolado, eu vou consolar outros. Você está passando por essa luta, por essa guerra, por esse problema, mas hoje você veio aqui entender que o Consolador dentro de você vai te consolar, porque tem muita gente passando por luta pior do que a sua, guerra maior do que a sua, e você será um consolador na vida deles também. Você será instrumento de Deus. A presença de Jesus transforma o vale de lágrimas em Cafarnaum, a aldeia da consolação. Feche os seus olhos, levanta a mão para o céu, diga: Espírito Santo, Tu és o meu consolador. Diga: Espírito Santo, Tu és a fonte de consolação. Obrigado porque Tu mora dentro de mim. Diga: eu recebo o Teu consolo, Espírito Santo. Eu recebo o Teu consolo, Espírito Santo. Diga: eu te amo, Espírito Santo. Diga: eu estou em Cafarnaum, na aldeia da consolação. Quarto lugar, queridos. Terceiro lugar, a presença de Jesus atrai. Está no verso 2 ainda. Entrou em Cafarnaum, soube que estava em casa. Verso 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhe a palavra. A presença de Jesus atrai. A presença de Jesus é um imã. Irmãos, as pessoas querem estar onde Jesus está. Quando você viu uma igreja que a cada dia o povo está saindo, está indo embora, é um fluxo de gente indo embora. O povo não está aguentando mais. Ninguém aguenta a religião, irmão. Aqui para nós, ninguém aguenta 2 horas de missa. Missa é um negócio chato. Quem já foi sabe. É por isso que tem a renovação carismática, para dar uma melhorada, uma disfarçadazinha, irmão. Não aguenta. Porque onde a presença de Jesus não está, as pessoas são repelidas. Uma igreja está morrendo, está se esvaziando, não está. Onde a presença de Jesus está, não precisa nem o pastor dizer: venham para a igreja. A presença de Jesus atrai. As pessoas querem estar, elas se sentem bem. Amém? Eu me lembro no tempo do pastor Miguel Adelino, pastor Jerônimo. A gente fazia vigília toda noite para os jovens da igreja. Nós não tinha Facebook, né? Nem Instagram. Então a nossa rede social era de joelho. Orando toda noite, era vigília toda noite, domingo, 4 horas da manhã, toda noite. Oração, todo dia de tarde. E era Jesus batizando direto no Espírito Santo. O povo ia, um homem mais duro dessa cidade, de se converter, bruto, chegou no culto de oração, batendo na porta. Aí falou: lá é fulano de tal. E disse: o senhor quer o quê? Eu vim aceitar Jesus. A presença naquele lugar atraía as pessoas. Eu estava em casa, era um rapazinho, aí eu não tinha ido para oração à tarde, eu tinha uma bicicletazinha, uma monareta, era até emprestada, não era minha. E alguém chegou: Cláudio, vai lá, porque estão chamando tu para ir orar pelo menino, que a mãe chegou com o menino lá, o menino está com o osso atravessado aqui, nem água ele pode tomar. Escute, o que é a presença de Jesus no ambiente? É um novo convertido, irmão, um novo convertido. Daniel, o irmão de Daniel, está aqui Daniel, era Daniel, de braço, não sei se nem Daniel era nascido ainda, acho que não, né? Já era, são gêmeos, pronto, gêmeos, de braço, Daniel chegou de braço, aí a mãe de Daniel disse: é porque ele está com o osso atravessado aqui, e o menino meio sufocado, nem água ele toma. Irmãos, eu orei assim, nós oramos, vamos orar, em nome de Jesus, que esse osso, disse: agora dê água para o menino tomou água, desceu na hora, dê comida, não deu comida, o osso escafedeu-se, como diz a história, sumiu. O que é isso, hein? As pessoas indo para a igreja, procurar, porque ouviram que lá naquela igreja, Deus respondia a oração,
porque Jesus estava lá. Eu quero dizer que a presença de Jesus vai aumentar aqui nesse lugar. A dimensão de presença de Jesus vai aumentar tanto que as pessoas vão passar por ali e vai haver um imã, vai atrair elas para cá e elas vão vir. Glória a Deus. Quarto lugar, irmãos, a presença de Jesus exalta a palavra. Aqui, ó. Isso aqui é a célula de Jesus, viu? A célula de Jesus. Eu tenho uma tese que eu defendi quando eu fiz a escola de líderes em Campina Grande, em 2003. A minha tese era nesse texto aqui, mostrando a célula de Jesus. Olha aqui, ó. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam a palavra, irmãos. Onde a presença de Jesus está, a palavra de Deus é exaltada. Tem alguns cultos onde a presença de Jesus não está, onde se conta a história de calotinha, anedota, passa filme de Hollywood, né? O pastor eu estava assistindo um culto, o pastor estava vestido de Fred Flintstone. Outros vestidos de Bambam. Parece que a pastora de Pedrita. Não tem a presença de Jesus, aí inventa tanta coisa, é a porta não sei de quê, é passar por aqui, é óleo de não sei de quê, porque não tem a presença de Jesus, não tem Bíblia, não tem palavra, mas o texto diz aqui, Jesus não estava ensinando aqui, 7 passos para subir e descer, no monte não sei de quê, anunciava-lhe a palavra, porque Jesus é a palavra, e onde ele está, quem tem que ser exaltado é a palavra que toma o primeiro lugar, é a palavra que molda o crente, é a palavra que faz a diferença, é a palavra que doutrina a igreja, é a palavra que ilumina a igreja, a palavra é a arma, é o alimento da igreja. Culto tem que ter palavra, a palavra tem que estar exaltada. Não venha com essa história que o que muda a vida de crente e o que dá norte e faz uma igreja crescer saudável, não é dogma não. Eu tenho aqui uma lista. Tem uma igreja aí que é uma lista de regra. Irmã não pode andar de bicicleta. Homem, tem uns aí que não pode usar bigode nem barba. Isso não pode usar nem barba nem bigode. Cabelo tem que ser bem curtinho e tem o tamanho do centímetro da gravata. Que tem que ser. Namoro tem que namorar 1 ano e meio. Senão depois casa, fica trabalhando ou não. Eu não sei se o pastor vai sustentar o casar. Meu irmão, eu acho que os fariseus perdem, no tempo de Jesus, perdem de cheio. Regra por cima de regra. Bíblia, zero. Você vai para culto que tem tudo, rodopeio, o povo passa por debaixo da cadeira, vida, munda candasca, planta bananeira. É uma bagunça. Onde é que está a Bíblia? Anunciava ali a palavra. A Bíblia diz que Jesus fazia, ensinava e fazia. E a palavra fazer ali é moldar, dar forma. Então é um ensino que dá forma à igreja. Quer saber o que é a igreja deformada? Vai lá no Instagram, crente aranha ou crente chopi. Se eles virem isso aí, vamos botar defendendo eles. Deformidades, coisas esquisitas. Não tem palavra. Olha o que é que santifica a igreja. Santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Olha o que é que dá saúde espiritual à igreja. Bíblia. Você vai para o culto, é 55 minutos de tanta coisa, nada de Bíblia. Como é que uma igreja cresce? Saudável. Está aqui, ó. Anunciava-lhes a palavra. A palavra tem que ser o centro do culto. Nós recebemos essa presença, essa unção, mas tudo isso dentro do equilíbrio e da palavra. Porque existem dois grandes perigos no meio dos cristãos, das igrejas. O perigo do fanatismo e do legalismo. O que é o legalismo? Acaba só prega mensagem, mas é tudo seco, só teologia encarcotada, aí ninguém chora, não tem salvação, não tem libertação, não tem cura, não tem manifestação de Deus, só aquilo, formalidade, aquele sermão, aquela bênção seca. Aí vai você, só tem rodopita, aí é o fanatismo. Então não pode, a igreja de Corinto começou a entrar para o fanatismo, o povo profetizava um atrás do outro, né?
Eu já participei de um culto que eram dois jovens, uma profetizando contra a outra. Não tinha doutrinação bíblica. Aí eu dizia, jovem, não brinca com a minha palavra. Vou dizer, cala-te, senão eu tomo teus dons. Eu digo, pronto, o Espírito Santo brigando com ele. Só tem essas coisas. Então, não tem Bíblia. Aí a igreja de Corinto era assim, era uma bagunça. Você pode dizer, não, mas peraí. Não proibar falar língua, todo mundo profetiza, manifestações dos dons, tem a palavra de conhecimento. Agora, em primeiro lugar, Paulo vai dizer lá, 1 Coríntios 14, tem doutrina. Doutrina não é dogma humano não, viu? Não é o tamanho do cabelo da irmã, o brinco, o batom, isso não é doutrina, isso é doutrina de homem, isso é dogma de igreja. Doutrina é isso aqui, o que é doutrina? Pelo menos as 10 da teologia sistemática: bibliologia, doutrina das escrituras, teologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, entendeu? A marteologia, doutrina do pecado, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, soteriologia, doutrina da salvação, escatologia, doutrina das últimas coisas. Isso aqui é doutrina, Bíblia, ensinamento bíblico. Aí Paulo diz, tem doutrina, porque a doutrina traz o equilíbrio. Tem doutrina e tem as manifestações do Espírito Santo. É um culto emocional, mas racional. É uma adoração no Espírito pautada na palavra. Então, a presença de Jesus exalta a palavra. Aí o povo sai feliz, porque chegou o equilíbrio. Nem legalismo e nem fanatismo. É a unção misturado com a palavra, o equilíbrio. Aí não tem esse negócio de uma profetizando contra a outra, né? Não tem isso. Então, a presença de Jesus faz a diferença. A presença de Jesus traz consolo, a presença de Jesus atrai, e a presença de Jesus exalta a palavra. E segundo tópico e último nada, são 4 tópicos. Segundo tópico, eu vou ser mais rápido agora. Nós vamos ver, depois disso aí, o paralítico e os seus 4 amigos, aqui no versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico levado por 4 homens. Paralítico e os seus 4 amigos. Lá em Cafarnaum existiam muitos doentes. E tinha lá um homem paralítico. Não sei qual era o problema que ele tinha. Se era paralisia infantil. Ele não andava de maneira nenhuma. Mas ele tinha 4 amigos. Amigos de verdade. Amigo de verdade não é o que te leva para o bar. Amigo de verdade não é o que te leva para a roda de maconha. Amigo de verdade não é o que aconselha você a fazer o mal, não é o que te tira da igreja, jovem. Amigo de verdade é o que quando você está na cama, se precisar estar na cama, vai pegar na maca e vai levar você a Cristo. O homem, diga comigo, era paralítico. Paralítico. Escute. A primeira coisa que aconteceu com o homem quando ele caiu foi que ele tornou-se um paralítico. A queda, o pecado, paralisou as pernas espirituais do homem. Nenhum homem pode ir a Deus sozinho. É por isso que a salvação não é o homem buscando a Deus, é Deus vindo ao homem. E os homens lá no mundo, eles são paralíticos. A Bíblia não manda nós convidarmos os pecadores a virem. A Bíblia diz a Bíblia manda nós irmos a eles, porque eles não verão sozinhos. A humanidade sem Deus é um paralítico em cima de uma maca que não pode andar, que não pode se aproximar de Deus, que não pode ir sozinho até Jesus. O que ele precisa? 4 amigos que vão pegar nos 4 cantos da maca e vão dizer: você não pode, mas nós podemos. Você nunca viu ele, mas nós já vimos. Você não conhece ele, mas nós conhecemos. Vamos pegar na maca e vamos levá-lo até Jesus. Hoje Deus está passando entre nós e recrutando e convidando e chamando eu e você para sermos amigos de um paralítico, para sermos aquele que vai pegar na maca e vai levá-los até Jesus. Quantos estão dispostos a levar vidas a Jesus? Então vamos, pastor Renato, pastor Jerônimo, pastor Leandro e pastor Rodrigo, venham aqui vocês 4, por favor. Os 4 amigos do paralítico. Ponto de número 1, esses 4 amigos do paralítico,
Eles têm nome. Eles são, na tipologia, não vou dizer tipologia porque é Novo Testamento, na alegoria bíblica, os 4 evangelhos, com um único objetivo. Vem cá, Mateus. Mateus é grande, né? Fica aqui. Vem cá, Marcos. Mateus, Marcos. Venha cá, Lucas. E venha cá, João. Aqui estão os 4 amigos do paralítico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu botei o nome deles agora, os 4 amigos do paralítico. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Diga 4. Para que servem os 4 evangelhos? Conduzir os homens a Jesus. Mateus vai conduzir os homens a Jesus como rei. Ele é representado no céu pelo querubim que tem rosto de leão. Mateus levará os homens paralíticos a Jesus para mostrar que Cristo governa e reina, que Ele é rei e que pode controlar a vida deles, dominando o pecado, dominando a enfermidade e levando-os a ter uma vida de autoridade espiritual. Marcos é o servo. Ele está representado no céu pelo querubim que tem o rosto de novilho. Ele vai levar os homens a Jesus para mostrar que Jesus, além de ser servo perfeito, quer fazer deles servos de Deus para servir aos outros. Lucas tem o rosto representado pelo rosto de homem. Vai levar os homens a Jesus para mostrar que Jesus foi o homem perfeito. O homem que se identifica conosco, que sente as nossas dores, que se identifica com as nossas guerras, mas que pode transformar o homem e fazê-lo novamente ser a imagem e semelhança de Deus. João está representado no céu pelo querubim com o rosto de águia. João vai levar os homens, o Evangelho de João, a Jesus, para mostrar que Jesus é divino, Ele é o Filho de Deus, Ele pode transformar os homens em filhos de Deus, e Ele pode arrancar os homens dessa vida rastejante para uma vida sobrenatural. Esse é o objetivo dos 4 amigos, os 4 evangelhos estão ali. O leão quebra as cadeias, o Evangelho de Mateus, do pecado do homem. O novilho, o Evangelho de Marcos, ensina o que é servir, e ele mesmo morre como servo e crucificado pelos homens. O homem, Lucas, dá ao homem o verdadeiro coração de um homem transformado pelo Evangelho. E João implanta a águia no coração do homem, a natureza de filho de Deus. Então hoje você pode ser um Mateus na vida de alguém, você pode anunciar o reino de Deus chegou, pode ficar aí na vida de alguém. Na minha vida quem está reinando é as drogas, na minha vida quem está reinando é o pecado, na minha vida quem está reinando é a decepção, na minha vida quem está reinando é a morte. Levante a mão e diga assim: eu serei o Mateus. Eu vou anunciar que o rei chegou, e o império das trevas foi quebrado, e a morte foi vencida, e o reino do pecado foi destruído, porque eu vou anunciar: chegou o rei, e o rei trouxe o reino. Aplauda a Jesus. Mas hoje, você pode ser um Marco. Levanta a sua mão e diga: eu serei um Marcos, eu serei um servo. Diga: eu serei um servo que vai servir aos outros. Diga: ensinando-os a servir a Jesus. Hoje você pode ser um Lucas, você pode ter um coração como o de Cristo, o homem perfeito, para ensinar os homens que eles precisam de um coração quebrantado e contrito, o coração de Jesus. E você pode ser um João. Diga assim: eu serei um João. Eu vou ensinar os homens. Diga: eu vou ensinar os homens que mesmo eles sendo filhos do pecado, podem se tornar filho de Deus, porque Deus me tornou um filho dele.
Passa esse slide. Agora, esses 4 homens, que representam os 4 evangelhos também, que conduzem o homem Jesus, falam de 4 temperamentos que tem que estar em unidade, ajustado. Porque, irmãos, o Mateus é leão, e todo leão ruge. Ruge aí, cadê o microfone? Todo leão ruge, ruge aí. Parece mais um rugido de um gato, mas valeu a pena. Como é o rugido? Sabe o que é isso? O leão é colérico, irmão. Não brinca com o leão. O leão tem sangue nos olhos, é colérico. Você, muitas vezes, tem gente que é colérico, o temperamento é esse. Você pisa, não pisa no meu carro. Sou leão. Temperamento colérico é o leão, mas é do leão. Não é pecado ser colérico, não. É o teu temperamento. Deus deu personalidade e deu temperamento. Agora, o teu temperamento tem que estar debaixo do equilíbrio do Espírito. Aí, vem o Marcos. O Marcos é o novilho. E o novilho é sanguíneo. Por isso que ele tem que ser sacrificado no altar, que tem muito sangue. O sanguíneo parece um colérico, né? O novilho mujo. Esse novilho é mudo. O mugido do novilho. O novilho é sanguíneo, é temperamento. É pecado ser sanguíneo, pastor? Não. É pecado se irar? Não. O pecado é deixar a ira fazer você ser um pecador. Irai-vos, mas não pequei. Né? Quando a ira vier com o sangue subir a cabeça, o ser sanguíneo, antes de você, faça como cantava o hino antigamente. Morde a língua, irmão, morde a língua. Falar dos outros é pior que tomar pinga. Era uma música que tinha antigamente. Quando vier a vontade de falar, você conta até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar aos 10, parou. Não é pecado. O pecado é deixar a ira dar lugar. Aí depois vem o Lucas. O Lucas é fleumático. É lento. E depois vem o João. Melancólico. Agora, esses 4 camaradas aí, que representam também os 4 mulheres, os 4 temperamentos, tem que levar o homem a Jesus. Para levar o homem a Jesus, ele tem que estar ajustado, porque daqui a pouco o leão aqui, o Mateus, colérico, ele vai olhar para o Marcos, né? O novilho, e ele vai dizer assim: Ô Marcos, nós vamos levar o homem, mas eu tenho que pegar desse lado com mais força. Vamos levar o homem, mas eu tenho que pegar com mais força. Você sabe que eu sou mais forte. Mas aí o Marcos vai dizer: mas eu sou sanguíneo. Eu tenho mais habilidade que você. Aí como é que vai levar o homem? Mas aí o Lucas aí olha para trás e diz: Rapaz. Você tem que se ajustar. Fica na tua, Lucas. Aí o João, naquela melancolia dele, olha para lá, aí diz: Tá todo mundo errado. Irmãos, quando eles estão assim, o homem está na maca precisando de alguém. Porque eu fui ser a igreja, irmão. Cada um com um temperamento. Eu sou colérico e sanguíneo, todo mundo sabe. Mas eu tenho que equilibrar meu temperamento. E tem uma esposa minha que não é melancólica, nem eu sei o que ela é. Que eu tenho juízo.
fleumática, que fica dando equilíbrio ao sanguíneo colérico, porque eu tenho que levar o colerismo e o sanguinismo para a cruz, para deixar que Jesus reina. Então sabe o que é que vai acontecer? Eles têm que se ajustar, porque pega cada um, pega no canto da maca, pega aí, porque o objetivo é vir todo mundo, o objetivo é todo mundo agora se ajustando e andando, vamos lá, e andando, que o objetivo deles é levar, vamos lá, o paralítico para a presença de Jesus. Então se a gente ficar brigando aqui, vai segurando por causa do nosso temperamento, o homem está lá na maca e vai continuar na maca, mas se a gente ajustar o nosso temperamento, um amando o outro e deixando Jesus reinar, a gente vai trazer o homem, o paralítico até Jesus, vamos trazer essa cidade a Jesus, porque a cidade está paralítica, ela não pode andar sozinha, mas nós traremos a Jesus e o milagre acontecerá. Muito obrigado. Amigo de um paralítico. Vamos correr agora. Terceiro lugar, irmãos, os amigos de um paralítico. Eles encontram uma solução em meio à multidão. Verso 4 daqui. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amigo de verdade é aquele que encontra uma solução em meio à multidão. Porque você acha, hoje eu trouxe uma palavra para os pastores aqui, falei mais de uma hora para eles. Depois nós fomos almoçar juntos, né? Eu mostrei o pastor, em primeiro lugar, que o ministério do pastor é chamado para sofrer. O ministério do pastor não é glamour, não é iate, carro novo, terno da Blocksfield. Esse aqui é da Blocksfield, mas foi porque eu já comprei usado. Bota no bazar e eu compro e é com barato. Né? Terno da Blocksfield, não tem problema se usar isso aí não. Mas tem gente que está querendo ser pastor para se completar, para enricar, para ter... Não, o ministério, o pastor Paulo diz que é chamado para sofrer. Aí, eu disse, primeiro, sofrer como um soldado. Eu mostrei a eles que a gente está numa meta. Qual é a nossa meta? Quem lembra? Eu botei 100. Aí o apóstolo Ginaldo, que é muito mais doido do que eu, disse, é 300, pastor, vamos pedir disso aí não, 300, eu mostrei para eles que é meta, meta é declaração de fé, nós não vamos determinar a colheita, a meta é para desafiar eu e você, quer dizer que Deus vai ser obrigado a salvar 300, e se ele não salvar, a gente vai morrer por causa disso, não, a gente vai continuar com a meta é para desafiar eu e você, Paulo disse, eu plantei e Apolo regou, quem dá o crescimento é Deus. Ele pode nos dar 300, como pode dar mais de 300, como pode dar 100, como pode dar 50, o que ele nos dá, nós vamos celebrar. Agora o que a gente precisa fazer, o nosso papel. E eu estou dizendo para ele, agora pastores, é o seguinte, o pastor tem que sofrer em primeiro lugar, Paulo vai dizer, como soldado. E o que é um soldado? Alguém que está numa guerra. Eu estava dizendo, não é para a gente alcançar a meta de 300 pessoas, não é só a gente chegar aqui no domingo, estamos com a meta, não é assim não, irmão, é ir para a guerra, é para a batalha espiritual, porque tem uma multidão de demônios que está impedindo o paralítico de chegar para a presença de Jesus. Eles vão dizer, não, a multidão vai dizer, ele não vai, ele é paralítico, ele não chega. Então o diabo não quer soltar essa cidade não, é a gente orando, ele projetando umas coisas de idolatria e tal, mas ele solta, porque maior é o que está em nome de conosco, e a gente vai na autoridade do nome de Jesus. Então é guerra, então é a multidão, mas nós vamos ser amigos de um paralítico que vão encontrar uma solução para essa cidade, e a solução não está nos políticos, não está nos homens, a solução para o Brasil e para o Espírito Santo é Jesus. Nós vamos romper a multidão e levar o paralítico até ele. Então encontrar a solução. Qual é a solução? Primeiro, vencer o obstáculo. Segundo, encontrar a saída. Duas coisas, uma multidão e a passagem barrada. Não é fácil levar as pessoas para Jesus. Não é fácil as pessoas chegar para Jesus nem levá-las. A gente vai sempre encontrar uma multidão e alguém obstruindo o fluxo para as pessoas entrarem.
Porque tem gente que nem entra no reino do céu, nem deixa os outros entrar. Eles são como fariseu. O fariseu ele fica na porta do reino do céu. Ele nem entra e nem deixa os outros entrarem. E aí, qual foi a solução? Chegar aos 4. Rapaz, janela cheia, porta cheia. E aí? A gente tem que encontrar uma solução, irmãos. A gente tem que ser estrategista. Tem que encontrar uma solução. Vai ter que ser. O que nós não podemos ficar parados. A gente tem que levar o paralítico para a presença de Jesus. Aí, ideia. Toda casa da Palestina, principalmente as casas simples, tinha o chamado eirado. Por trás existia uma escada que dava espaço ao eirado. No eirado, até os comerciantes subiam no eirado para fazer propaganda das suas mercadorias. É por isso que Jesus disse que pregadores do telhado. Jesus disse, o que disserem no interior da casa proclamarão no eirado, para todo mundo saber. Então, o eirado era a parte de cima, as pessoas faziam propaganda, até oravam, e as casas da Palestina não tinha gesso, não tinha telha dessa de cerâmica, não tinha laje, era padeça de madeira roliça, com palha e barro por cima. Então era fácil remover o telhado dali. Eles tiveram a ideia, subiram, agora Jesus está pregando, removeram, e Jesus pregando, daqui a pouco começa a cair barro lá de cima, e o que está acontecendo? Está caindo na casa? Não. E daqui a pouco lá vem aquelas 4 cortas descendo, e eles, aqui, o equilíbrio deles, o paralítico não cair, com cuidado. Eles se arriscando para ele cair. E desceram o paralítico até a presença de Jesus. Então olhe para o seu irmão, balance ele e diga, nós vamos encontrar uma saída. Vamos encontrar uma solução. Lá por Miranda, os paralíticos que estiverem lá, a gente vai, a dificuldade vem, a multidão vem, multidão é obstáculo de todo tipo, aqui em Espírito Santo, em Taboca, no Brasil, nunca foi fácil, mas nós somos os 4 amigos do paralítico, nem que tiver que subir pela escada de trás e arrombar o telhado, eles vão para a presença de Jesus. Aplauda Jesus. Em quarto lugar, esses amigos são alvo do olhar de Jesus. No versículo 5, vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico, filho, teus pecados te são perdoados. Jesus está vendo o seu trabalho, a sua atitude. Ninguém está me vendo, Jesus está te vendo. O olhar de Jesus é clínico, que ninguém vê. Você é alvo do olhar de Jesus. Lá no seu quarto, sozinho, chorando. O pastor não me viu, não me aplaudiu, não me homenageou. Isso não é o que importa é que Jesus, olha Jesus, estão focados em você. Jesus vê o que ninguém vê. Ninguém viu a fé daqueles homens, a atitude dele. Ninguém parou para dizer, rapaz, alguns estavam criticando, são loucos, fazer um negócio desse com um paralítico, que coisa antiética no meio da mensagem de Jesus. Mas Jesus vê. E aí, no terceiro tópico, nós vamos ver os religiosos e o paralítico. A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui é que a prioridade de Jesus é a paralisia principal. No versículo 5, vendo a fé, disse ao paralítico, filho, teus pecados são perdoados. Jesus olhou para a fé dos homens e depois olhou para o paralítico, porque não precisava olhar para a fé do paralítico, porque o paralítico tinha fé. Se não tivesse fé, ele não tinha tido a coragem de descer naquela maca, vendo a hora cair ali, se arrebentar e morrer. Jesus olhou para o paralítico e disse, filho, teus pecados te são perdoados. Ora, irmãos, o que aquele paralítico mais precisava fisicamente? Era escutar alguém dizer que teus pecados são perdoados ou dizer, fique curado e ande? Alguém dizer, fique curado e ande. Mas Jesus detectou a raiz do problema, irmão. Porque o maior problema do homem, o maior vírus que contaminou a humanidade não é o coronavírus, não é a AIDS, não é o ebola. A maior paralisia não é a poliomielite. O maior paralítico não é aquele que está na cadeira de roda.
O maior paralítico, a maior paralisia é o pecado. Quando o homem saiu da presença de Deus, ele caiu em pecado, suas pernas espirituais foram quebradas e ele é um paralítico. O pecado afasta o homem de Deus, o pecado mata o homem espiritualmente, o pecado deforma o homem, o pecado leva o homem para o inferno, o pecado coloca o homem numa sepultura cósmica. O salário do pecado é a morte. Todos estão debaixo da regência do pecado, mas há solução para o pecado. Hoje Jesus está dizendo: os teus pecados são perdoados. Está alguém aqui que pode curar a maior doença, a maior enfermidade? O pecado, ele pode perdoar pecados. O pecado gerou morte, desavença no lar, depressão, ansiedade, vazio existencial, deformidade, rejeição, traumas, tudo resultado do pecado. Por isso que Jesus olhou para o homem e disse: os teus pecados que são perdoados. Aí, no ponto 2, nós vamos encontrar os relógios religiosos que estão murmurando contra Jesus e eles sempre estão sentados. Você quer saber o sintoma de um religioso? Ele sempre está em inatividade. Ele não faz nada por reino de Deus. Aí, estavam lá, sentados, verso 6. Alguns escribas estavam ali assentados. Eles querem conforto. Religioso quer saber de picanha maturada, se for religioso, gaúcho, chimarrão, não é? Ele quer saber de Netflix, com um quarto, com ar-condicionado. Religioso não quer saber de jejum, ele não quer saber de oração, ele não quer saber de célula, ele não quer saber de evangelismo, ele não quer saber de ganhar, ele não quer saber de consolidar, ele não quer saber de enviar, ele não quer saber de treinar, ele não quer nada com o reino de Deus, porque ele está bem confortavelmente sentado na sua zona religiosa de conforto. Mas Jesus chamou-nos para ser igreja. Igreja quer dizer chamados para fora. Ser igreja não é vir para o culto todo domingo e ficar sentado escutando o pastor. Ser igreja é estar na oração também. Ser igreja é participar da colheita. Ser igreja é comunicar o evangelho. Ser igreja é ser extensão do reino de Deus. Ser igreja é estar em atividade. Uma igreja parada e inativa é uma igreja de religiosos. É por isso que eu louvo a Deus pela INSEGEC. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que ora, é uma igreja que jejuma, é uma igreja que está em atividade. E aqueles que não estão, Deus sacudirá da cadeira. Ele vai derrubar a cadeira dos religiosos. Terceiro lugar, irmãos, religiosos são murmuradores. O texto diz que eles murmuravam contra Jesus. Tem gente que o trabalho que ele tem na vida é reclamar, meu irmão. Se está chovendo, reclama. Se está fazendo sol, reclama. Ele não tem outra palavra na boca senão negativa. Nada está bom para ele. Nem Jesus presta para ele. Murmurador. Religioso é murmurador. Quarto, religiosos não conhecem a Deus. No verso 7, eles murmuravam, diziam: perdoado são os pecados. Ele está pensando que é Deus? Quem perdoa pecado é Deus. Irmãos, eles estavam diante de Deus, sem conhecer a Deus. Eles estavam olhando para os olhos de Deus, eles estavam vendo as mãos de Deus, eles estavam vendo o rosto de Deus. Religioso não conhece a Deus. Jesus era Deus sim, e por isso Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, porque ele era Deus em forma humana. Mas religioso não conhece Deus. Ele conhece a religião dele. Podia perguntar para qualquer fariseu daquele sobre Pechat, Daresh e Sode. Ele ia dar lição a você de tudo aquilo ali. Midrash também. Talmud. Ia ensinar tudo isso. Mas pergunta a ele: qual foi a última experiência que você teve com Deus? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que você foi tocado? Religioso conhece religião, mas ele não conhece Deus. Ele não conheceu a divindade de Jesus. Mas nós vamos para o quarto tópico e terminar. O quarto tópico é: o paralítico vai andar. Jesus olhou para
aqueles homens, na palavra do conhecimento e do discernimento do Espírito, o Espírito de Jesus leu o que eles estavam pensando. Jesus disse: por que vocês estão pensando isso no coração? Aí eles ficaram pensando, porque agora eles viram que estavam diante de Deus. Para vocês saberem que o Filho do Homem, porque eu estou como homem, mas eu sou divino, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aí, no ponto 1, o paralítico vai ouvir a voz da autoridade. No versículo 11, Jesus disse: vocês saberem que eu falo e faço. Paralítico, sim, Jesus, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz aqui no verso 11 que Jesus disse: eu te mando, irmão, porque ele é Deus, e como Deus, olha o que diz o versículo 11: eu te mando. Quem é Deus, manda na enfermidade. Quem é Deus, manda na paralisia. Quem é Deus, manda no problema. Quem é Deus, manda na angústia. Quem é Deus, manda no desespero. Essa noite você está diante daquele que é Deus, Jesus. Ele está aqui e Ele está dizendo: eu mando hoje essa tristeza acabar. Eu mando hoje essa doença ir embora. Eu mando hoje esse pecado ser perdoado. Eu mando hoje esse paralítico ficar de pé. Eu te mando, levanta-te. A voz da autoridade: toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico não viu nada, mas ele sentiu, quando a palavra de Deus veio, e ele sentiu o poder, a palavra de autoridade entrando nas pernas dele e trazendo vida, porque a palavra de autoridade de Jesus traz vida em meio àquele que estava morto. Eu estava aqui no tempo da pandemia e Gildene mandou uma mensagem para mim de um senhor chamado Seu João, ele é vivo ainda? Vivo, tinha 80 anos na época. Seu João num quadro terrível, contaminado da Covid, com a febre tão grande que tinha convulsões direto, falência múltipla dos órgãos, Seu João praticamente morto. E ela manda um WhatsApp, eu mandei a voz da autoridade da palavra de Jesus pelo áudio. No outro dia, irmãos, os órgãos voltaram a funcionar normalmente, a febre deixou Seu João de uma vez, ele saiu da UTI, o sintoma de Covid foi embora. Está aí Seu João, estava com 80, faz 3 anos isso mais ou menos, está com 83 anos, porque quem tem autoridade sobre a morte, sobre a paralisia, sobre o inferno, se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu te mando. Hoje ele está dizendo: eu mando essa tristeza embora, eu mando essa depressão embora, eu mando esse desânimo embora, eu mando essa enfermidade embora. Ele tem a voz de autoridade. Ó, Cida está ali. E ela mandou um áudio para mim: pastor, ore, peça oração aí por um garoto chamado José Renato, é da família dela. O menino estava com câncer no ouvido, ia ter que fazer cirurgia, o câncer. Nós oramos, irmãos, e mandamos a voz da autoridade da palavra de Deus. Nem isso aqui não é o pastor que faz. Pouco tempo ele foi fazer o exame e eu recebi o áudio de volta. O médico disse: o menino não tem câncer, não tem mais nada, o ouvido está curado, vai fazer tratamento, não vai fazer cirurgia, não vai fazer nada. É a voz da autoridade da palavra de Deus. Aplauda Jesus. Segundo lugar, o paralítico se levantou, irmão. Quando Jesus disse: levanta-te, o paralítico podia ter olhado para Jesus, mas isso se chama atitude. A Bíblia diz que ele deu um pulo e as minhas pernas estão boas agora. Então tem atitude, meu irmão. Porque você está prostrado, até hoje você ficou prostrado. Hoje você vai se levantar, fisicamente é dentro de você. Assuma postura, tome essa decisão, confiando que Deus está na tua frente e Ele vai te ajudar. Faça pela fé, atitude. Mauro Cerulo chegou para um paralítico e disse: solta as moletas. Aí o paralítico: eu tenho medo. Mas aí a atitude de Mauro Cerulo, sabe o que ele fez? Olha a loucura do pregador: empurrou o paralítico e puxou as muletas. Estou andando. Ficou curado. Paralítico, terceiro lugar, levantou a maca. O texto diz que o paralítico levantou e pegou a maca. Olha, talvez ele passou 30 anos, alguém levando aquela maca, e a maca só servia para ele se deitar.
era aquela maca que controlava a vida do paralítico, e ele dependia daquela maca, mas ele levantou a maca. Isso quer dizer que ele agora passa a controlar o que o controlava. Ei, meu irmão, essa noite a voz da autoridade está dizendo: levanta daí, toma uma atitude, essa paralisia acaba, e você vai pegar aquilo que você dependia, que você era dominado, era controlado. Hoje é você que vai controlar esse impulso, é você que vai controlar essa vontade, é você que vai controlar essa tentação. Até hoje ela controlou você, essa situação, esse medo, esse trauma, essa rejeição, esse complexo controlou você até hoje. Hoje você vai se levantar da maca e vai botar ela nas costas e vai dizer: nunca mais eu vou deitar aqui, nunca mais você vai me controlar. Dê um aplauso a Jesus. Em último e quarto lugar, o paralítico voltou para casa. Vamos ficar de pé, ministério de louvor aqui. O paralítico voltou para casa. Olhe para cá, o seu lugar é na sua casa. A sua casa é o centro da vontade de Deus. O seu lugar é na sua família. Família é projeto de Deus. O paralítico levantou-se, todo mundo ficou: meu Deus, que milagre. E o paralítico podia ir voltar para a mesa do bar para tomar cachaça. Eu vou voltar agora, estou andando, tomar cachaça de novo. Mas olha aqui, eu estou vendo o paralítico com a maca nas costas. E todo mundo de Cafarnaum: rapaz, e agora para onde ele vai? E eu estou vendo, quando o paralítico entra em casa, os menininhos dele correm: papai, o senhor está curado. Foi Jesus que me transformou. E a esposa dele: meu amado, meu filho, você, que milagre. E aí mandou, quem sabe, chamou os vizinhos e fizeram um culto de ação de graças. Então hoje você vai voltar para sua casa dizendo: oh, Deus me transformou, me levantou. Hoje você vai ser um testemunho vivo na sua casa do poder transformador do Evangelho. Além de ser um amigo do paralítico, você vai ser alguém que vai viver o milagre, o sobrenatural de Deus.